Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo do Mentalidade Cripto e hoje o assunto a gente vai falar é como você identifica uma meme coin que você consegue surfar a valorização dessa meme coin. Primeiro ponto é chama aquela vinheta e você aí, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tem que entender que meme coins, tá? Elas são tokenização de alguma coisa. Toda vez que você imaginar meme coins, você precisa identificar que elas são uma tokenização de alguma coisa. Na grande maioria das vezes, essa tokenização é uma tokenização, né? É trazer um tipo de produto que está acontecendo no nosso dia a dia para o mundo da blockchain, para o mundo das criptomoedas e transformar isso em alguma forma de fazer dinheiro. E aí as meme coins elas vêm com essa sutileza no sentido de ser uma brincadeira dentro do mercado cripto. Então, toda vez que a gente fala sobre meme coins, a gente está falando de tokenização tanto de comunidade, de tokenização de alguma notícia, de tokenização de algum ato que aconteceu no mundo inteiro. Um belo exemplo para você ter noção é o seguinte: imagina que teve a Champions League e que o time que ganhou a Champions League foi o Inter de Milão, beleza? O que vai acontecer no mercado cripto e o que vai acontecer nas meme coins? A gente vai criar uma meme coin representando o Inter de Milão e automaticamente essa moeda ela tende a subir porque o que está acontecendo no nosso dia a dia é que a gente está comemorando, né, que o Inter de Milão ganhou a Champions League. Entende? Deu para você entender? Então é possível hoje você tokenizar esse tipo de situação. E não só, né, um fato que aconteceu, que foi, né, o Inter de Milão ganhar o Champions League. Não, mas também você ter o fato de, tipo, igual aconteceu agora, o Papa, né? A gente teve o conclave e teve a escolha de um Papa, que se chama Leão. A gente pode muito bem tokenizar esse momento. Como que funciona isso? A gente vai lá e cria uma meme coin que é uma referência ao que aconteceu no nosso dia a dia. Essa é a melhor maneira de você acertar na compra de uma meme coin. É você pegar o que acabou de acontecer aqui no mundo real, no nosso dia a dia, né? E basicamente você trazer isso para a blockchain. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a apostar ou a comprar, acreditar naquilo que aconteceu no mundo real. Então existem hoje diversas meme coins dentro do mercado cripto. Umas estão durando muito tempo e outras morrem no mesmo dia. E aqui que é o ponto. Se você for pegar, as que duram mais tempo são meme coins de cachorro, de sapo, de gato. Essas são as meme coins que melhor performam. Por quê? Porque as pessoas gostam de cachorro, de gato. Então as pessoas tendem a ter uma vamos colocar aí, as pessoas gostam de ter aquilo ali na sua carteira, traz um conforto, e além de trazer um conforto, traz um dinheiro. Então você está arriscando em alguma coisa que é uma brincadeira, mas que no seu dia a dia você gosta demais, entende? Então por isso que as pessoas investem em alguns níveis de meme coin. E também tem as meme coins de criadores de conteúdo, de influenciadores. E aqui entra um outro ponto, que foi o ponto ali da meme coin do Donald Trump. O que significa aquela meme coin ali do Donald Trump? Significa um marco na história aonde, né, um presidente dos Estados Unidos venceu a eleição e aí o vencimento, né, ele ganhar aquela eleição, ele tokenizou aquele momento. O que ele fez? Criou uma meme coin. Então hoje tudo é possível você tokenizar, você levar para blockchain e as meme coins para mim é basicamente esse ponto, um ponto de brincadeira e um ponto onde você consegue tokenizar ativos ou tokenizar momentos, grupos, né, pessoas
que estão em hype, que estão em algum período de tempo, tendo uma visibilidade no nosso mundo real muito maior do que em qualquer outro momento do mercado, entende? E aí você tokeniza aquilo e aquilo se torna dinheiro, aquilo se torna grana. Então, toda vez que você pensar em meme coins, você precisa olhar para esse lado. Você precisa olhar para a irracionalidade daquilo. Você precisa olhar, né, o quanto aquilo não faz sentido. E quanto for o menor sentido, quanto aquilo for mais bizarro, né, quanto mais aquela meme coin for mais bizarra, de fato é a meme coin que tende a subir mais. Porque é bizarro você pensar que um presidente de um país criou uma moeda de brincadeira. É bizarro você pensar que existe uma moeda de um cachorro e que você pode ganhar dinheiro com aquela moeda de cachorro. É bizarro você acreditar que existe uma moeda de sapo. Então, quanto menos irracional for a moeda, melhor ela é para esse tipo de classe, para esse tipo de categoria dentro do mercado cripto, que é o mercado de meme coins. Então, toda vez que você for escolher uma meme coin, tente escolher nesses dois sentidos. O primeiro sentido é o quanto em real ou o quanto aquilo não faz sentido literalmente para o mundo, né? Você olha e fala que absurdo. Então, essa tende a ser uma boa meme coin. E o segundo ponto é quando você vê algo que está acontecendo no mundo real, de brincadeira, de zoeira, ou até mesmo uma fração de tempo, né? E está sendo criado aquela meme coin. Então, essas duas meme coins são meme coins que eu olho com bastante carinho, que eu gosto, que eu entendo, que fazem sentido eu aportar pelo menos uma parte do meu dinheiro, $10, $20, e com essa parte, esse dinheiro poder se transformar aí em $100, $200, beleza? Fechou? Espero que você tenha entendido aqui esses dois pontos das meme coins. Tem aqui na descrição, né, o link aonde a gente ensina alguns pontos para você conseguir pegar essas meme coins. A gente tem um grupo no WhatsApp gratuito onde a gente compartilha diversas informações sobre Bitcoin, altcoin e meme coin. E a gente tem um curso para iniciante, que é o Bitcoin do Zero ao Extraordinário, onde você vai aprender a ter autocustódia, a abrir uma carteira de cripto, a comprar sem nenhuma documentação, a utilizar um cartão da Visa e muito mais. Fechou? Tamo junto? Faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e por menos de R$ 18 você consegue acessar o nosso curso Bitcoin do Zero ao Extraordinário. Tamo junto, até a próxima, valeu!